Esse é o Contratos na Prática. Meu nome é Vitor Almeida, mestre em Direito, advogado empresarial. E hoje nós vamos conversar um pouco aí sobre os cuidados a serem tomados na hora de se terceirizar atividades e tarefas aí da sua empresa, do seu negócio. É muito comum, né, que nas empresas você tenha aí certas atividades e tarefas que não são lá tão essenciais e vinculadas a objeto, a atividade fim do seu negócio. E aí fica, às vezes, muito interessante tentar se valer de uma empresa terceira para executar essas tarefas, como limpeza, segurança, sem que você precise, né, contratar um pessoal, empregados próprios e uma gestão própria dessas atividades. E é isso que a gente chama de terceirização. Mas para isso é importante a gente tomar alguns cuidados, principalmente relacionados a riscos trabalhistas e a composição dos custos aqui desse tipo de contratação. A primeira dica, então, que eu daria é, antes mesmo de contratar uma empresa, fazer uma verificação documental da regularidade dessa empresa terceirizada. Então, aqui, além de verificar a questão de CNPJ, se fiscalmente não tem nada que chame muita atenção, o principal ponto é exigir dela a documentação e as certidões que comprovem a regularidade tanto das obrigações trabalhistas quanto das obrigações previdenciárias. Então, comprovar o cumprimento de pagamento, né, dos salários, de FGTS e afins. Antes de tudo, façam essa verificação, porque escolher uma empresa irregular certamente vai ser um tiro no pé e aí vai se perder a função de terceirizar esse serviço e não, no final das contas, isso vai ficar pior do que você tivesse contratado diretamente empregados, ok? O segundo ponto aqui que eu queria comentar tem muito a ver com o objeto deste contrato. Então, você fez essa verificação prévia da regularidade dessa empresa, está regular, ok? Indo ao contrato, é importante que o objeto, ou seja, o escopo de atuação e o que essa empresa vai fazer, essa terceirizada, esteja bastante delimitado, bastante descrito ali para que não haja nenhum tipo de dúvida ou ampliação ou uma eventual transferência de responsabilidades da terceirizada para você. É justamente o que você não quer, que ela deixe de assumir riscos e responsabilidades que são justamente a finalidade daquela contratação. O outro ponto que eu queria comentar tem muito a ver com essa questão de riscos. E aqui é importante a gente ter uma cláusula expressa trazendo dois pontos. Primeiro, a inexistência de vínculos entre a sua empresa, o seu negócio e essa terceirizada, principalmente vínculos trabalhistas e societários, tanto com essa terceirizada quanto com os funcionários dela. Afinal de contas, você está contratando justamente para não ter esses vínculos e ter essas preocupações. E, em segundo lugar, delimitar bem as responsabilidades e obrigações dela para que ela não abra mão e transfira isso para você ou diga que não está dentro do escopo certas atividades e principalmente certos deveres, ok? Então essa é uma cláusula que eu acho bastante relevante e essencial nesses contratos. O quarto ponto que eu queria comentar, que também tem a ver com formas muito utilizadas por terceirizadas para se eximir de responsabilidades e jogar os riscos de volta para quem estão a contratando, é na hora da cobrança do valor pelos serviços. Então é muito comum eles embutirem ali, fazer um tipo de estruturação do valor que expressamente indique que na composição daquele preço está os custos dos funcionários, questões previdenciárias e questões muito afins aí de riscos do pessoal. Inclusive, é muito comum que tentem jogar que, olha, este valor não é fixo, ele pode ser reajustado sempre que haver alguma convenção coletiva desse tipo de atividade, desse tipo de colaborador que essa terceirizada utiliza para prestar esse serviço. Então, houver uma convenção coletiva que aumenta salário, dá algum tipo ali de benefício a ser custeado por essa terceirizada, ela dá um jeito de expressamente colocar aquilo no contrato e dizer que, na verdade, ela vai repassar diretamente. O que, claramente, aí a gente está vendo uma perda de significado, de finalidade desse contrato, que é terceirizar todos esses riscos e custos para essa empresa contratada. Então, fiquem atentos com isso e uma
contratação desse tipo, deve haver uma cláusula prevendo preço e valor pelos serviços comuns ao que são das prestações de serviços em geral. Então, você me cobra R$1.000, R$2.000, R$3.000 simplesmente para tomar conta desse tipo de serviço. E aí você se vire para, né, terceirizada, para definir quais seus custos, quantos empregados e como você vai executar essas atividades para me dar essa limpeza ou então essa segurança e outro tipo de atividade aí que eu tenha terceirizado para você cumprir. Então, muito cuidado com esse ponto. E o último ponto relacionado aí a pagamentos é, ao realizar esses pagamentos, preveja uma condição para que o valor seja liberado para essa terceirizada. E qual é essa condição? Que eles entreguem todo mês ou antes da data do vencimento ali, junto com o documento deles de nota fiscal, os documentos de cobrança, a documentação que comprove a regularidade trabalhista dos seus funcionários naquela atividade. Então, você vai condicionar o pagamento dos valores dessa terceirizada a ela comprovar que continua regular. Se lá no início, antes de contratá-la, você verificou se ela está regular, principalmente do ponto de vista trabalhista e previdenciário, na hora de pagar você tem que exigir isso novamente. Então, eu recomendo sempre que isso seja uma exigência contratual de que eu só libero o seu valor devido pelo serviço se, junto com a nota fiscal e os documentos de cobrança, você me entregar os documentos que comprovem a regularidade trabalhista e previdenciária, enfim, social do seu negócio e dos seus colaboradores. Tá certo, pessoal? Por hoje é só, espero que tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!